Sempre um papo. Palavra acesa com Bruna Lombardi, Luciana Barreto e Aidano André, no Museu do Amanhã. Inicia-se o vídeo institucional do Museu do Amanhã no Rio de Janeiro. O vídeo acompanha uma jovem negra que está caminhando em lugares diversos, como nas ruas, ao lado da praia, ao redor do museu e dentro do museu. Também há imagens de diferentes ângulos do Museu do Amanhã. O evento ocorreu no dia 21 de outubro de 2025, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. No canto esquerdo do palco há uma mulher de pé que traja roupas escuras. Ela é a intérprete de Libras e traduz simultaneamente tudo o que é falado. A apresentação inicia-se com Érica da Silva Lima, falando de pé com o microfone em mãos. Ela é uma mulher branca de cabelos castanhos ondulados e longos. Ela traja calça preta, blusa preta e camiseta de botões de mangas compridas preta estampada com listras brancas. Sobre a nossa sociedade, questões que são super relevantes. Antes de mais nada, vou fazer minha autodescrição. Eu sou, para quem não pode me ver, boa tarde. Eu sou uma mulher branca, tenho aproximadamente 1,65 m, eu tenho cabelos castanhos ondulados até o meio das costas, olhos também castanhos. Hoje eu estou com uma calça preta, uma blusa preta e uma camisa de botão também preta, com algumas riscas em branco. O Museu do Amanhã é um equipamento público da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, gerido pelo IDG, que é o Instituto de Desenvolvimento e Gestão. O museu existe como um espaço para que a gente possa refletir, imaginar, debater e experimentar os futuros que desejamos, mais sustentáveis, mais inclusivos e mais equitativos também. Nessa tarde, a gente tem o prazer de receber a 4ª edição do projeto Sempre um Papo, Palavra Acesa. O Palavra Acesa é apresentado pelo Ministério da Cultura, a Prefeitura do Rio, o Museu do Amanhã, com realização da Associação Cultural Sempre um Papo e AB Comunicação e Cultura. A proposta desse encontro é justamente iluminar os sentidos da poesia no presente, criando pontes entre palavra, pensamento e sociedade. A cada encontro, um poema funciona como uma centelha para a reflexão coletiva, trazendo novas perspectivas sobre amor, política, memória, identidade e futuro. Mais do que homenagear a obra poética, o projeto utiliza o texto literário como chave de leitura da realidade. A escolha do Museu do Amanhã como espaço sede, é simbólica. Um lugar que pensa o futuro a partir da ciência, da arte e da imaginação. É nesse cenário que a palavra poética se acende para provocar reflexões e diálogos transformadores. No papo de hoje, a nossa conversa irá debruçar-se sobre a obra Da Calma e do Silêncio, da maravilhosa e brilhante Conceição Evaristo, uma das vozes mais potentes da literatura brasileira contemporânea. E aqui, gente, eu queria pedir licença e pedir para todo mundo uma salva de palmas para a Conceição Evaristo. Que não está presente aqui hoje, mas que precisa e deve ser sempre enaltecida. Eu sempre falo que existir no mesmo tempo e espaço que algumas pessoas, como Conceição, é um privilégio sem tamanho. E honrá-la aqui e agora é imperioso a todos, e particularmente para mim, é muito importante a gente fazer isso. Conceição é uma mulher extremamente relevante e num país que tem uma memória que às vezes demora a dar crédito para as pessoas tão importantes como Conceição, a gente fazer isso hoje, aqui, nesse dia 21 de outubro, é muito relevante. Mas eu sei que vocês não vieram aqui para me ouvir, então eu vou passar a palavra para a Luciana. A roda de conversa acontece em um espaço grande dentro do museu. É possível ver ao fundo uma grande janela de vidro e a entrada do museu ornada com portas de vidro. No centro deste espaço foi montado o palco. Inúmeras cadeiras foram dispostas na frente, destinadas à plateia. No palco foram dispostas de maneira centralizada 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água. Seu fundo é composto por um telão centralizado, rodeado por banners em tons de azul, verde, rosa, laranja e vermelho. No banner da esquerda, lê-se: Palavra acesa, sempre um papo. Mas já estive aqui nesse espaço, que é um espaço, para mim, maravilhoso, do Museu da Manhã, algumas vezes. Só que hoje está sendo muito especial, porque eu estou ao lado
da gigante Bruna Lombardi, artista, ativista cultural e uma pessoa brilhante para o Brasil, e também do Aidano André Mota, jornalista, escritor. Eu vou passar a palavra para a Bruna e depois para o Aidano, para eles fazerem também a autodescrição. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Aidano André Mota, um homem branco de cabelos curtos rente à cabeça de tom branco. Ele traja camisa polo de mangas compridas de tom roxo e calça preta. Usa óculos retangulares de aro preto. A segunda pessoa sentada é Bruna Lombardi, uma mulher branca de cabelos lisos, longos e loiros. Leva na cabeça um chapéu de palha com uma faixa branca. Ela traja vestido longo de mangas compridas, preto, estampado com pequenas estrelas brancas. Eu sou uma mulher branca de cabelos loiros. Estou usando hoje uma roupa preta com estrelinha branca, mas eu estou usando uma coisa muito especial, que é o colar dos Iualapitis, da tribo indígena. A terceira e última pessoa sentada é Luciana Barreto, uma mulher negra de cabelos cacheados e castanhos, cujo comprimento lhe vai até as orelhas. Ela traja bata branca, ornada com renda, e calça branca. Ao longo do evento, a plateia é filmada e está cheia. Eventualmente, alguns telespectadores são convidados a interagir com os convidados, e estes recebem o microfone quando falam. Estou usando umas pulseiras que são africanas, numa coisa assim que compõe essas culturas que existem, tão ricas, tão fabulosas, tão generosas, tão criativas e meio esquecidas por todos nós. Aidano. Bem, boa tarde a todos, todas, todos. Um prazer, uma honra estar aqui com a Bruna, com a Luciana. Enfim, é tanta importância essas duas aqui, nem precisava de mim, mas eu vou ficar aqui assim mesmo. Bem, minha autodescrição, eu sempre, quando penso em autodescrição, eu penso em descrever o George Clooney, para ser George Clooney uma vez na vida, mas eu vou resistir. Eu sou um homem branco, de cabelos brancos, olhos verdes, estou vestido com uma blusa de manga comprida roxa, uma calça preta e um tênis marrom. E é uma honra estar aqui falando de poesia. Queria começar contando que Conceição Evaristo, entre muitas outras coisas, será enredo do Império Serrano no Carnaval de 2026. Tradicionalíssimo, importantíssimo, fundamental Império Serrano. Para os não cariocas, ensino que é o Império Serrano, apesar de ser a escola de samba. Não cometam esse erro, porque carioca se ofende se você fala a Império Serrano. Nós somos muito esquisitos. E o enredo se chama Ponciá Evaristo, Flor do Mulungu, e ela será homenageada no grande palco da cultura brasileira, que é a Passarela do Samba, em fevereiro de 2026. Por mim, podem bater palma para Conceição Evaristo mais uma vez. Merecidamente. A Ponciá Vicência, né, fala Ponciá Evaristo, porque Ponciá Vicência é a personagem, acho que ela já confessou que é a que ela mais gosta, tá? De toda a literatura dela, então, sobre isso. Luciana, enredo desenvolvido pelo carnavalesco Renato Esteves, importante registrar. Importante, sempre. Gente, nós fomos convidados hoje, eu fui convidada para mediar essa conversa entre esses dois gigantes aqui. O pontapé é o poema da Conceição Evaristo, da calma e do silêncio. A gente vai ouvir. Eu falei com o Aidano ainda há pouco, Bruna chegou depois, que eu fiz o dever de casa. Eu fui ver a primeira vez que Conceição publicou esse poema, né? Tem muita coisa na internet, informação errada. Então, eu fiquei ligando para as editoras. Liguei para a editora Palas, que publica a maior parte dos livros. Eles falaram, quem publicou esse foi a Malê. Liguei para a Malê. E a Malê me disse, olha, esse poema foi publicado pela primeira vez em 1990, no volume 13 dos Cadernos Negros. Cadernos Negros é, para o movimento negro do Brasil, uma preciosidade, porque, da década de 70, escritores, poetas negros, ativistas, Bruna, culturais, precisavam ter algum lugar para publicar as suas obras. Então, criaram os Cadernos Negros. Então, eu acho que eu vou trazer essa informação que eu acho importante para a gente entender em que período
né, em que parte do tempo Conceição escreve e publica esse poema que nós vamos ouvir agora. Da calma e do silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando os meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar. Deixe-me quieta na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Maravilhosa. Eu vou pedir pela terceira vez uma salva de palmas para a Conceição Evaristo. É claro que a minha pergunta inicial é muito livre. Como esse poema toca a cada um de vocês, Bruna? Eu vim aqui hoje por esse poema, pelo que ele representa para a poesia brasileira. Porque essa maravilhosa autora, Conceição Evaristo, ela lutou dentro de todo um sistema para fazer da palavra a sua identidade, a sua voz, chegar às pessoas, e demorou. Você vê que demorou. Mas hoje ela ocupa um espaço grandioso, com todo o merecimento, coroada na Avenida. Mas, como ela falou, em 90, a única chance de ter alguma visibilidade, de ter uma publicação, teve que ser inventada dentro de um pequeno, de uma pequena comunidade, para que, pelo menos, alguém pudesse não se sentir tão invisível. Então, pelo que esse poema representa, eu aceitei vir aqui hoje e estou aqui muito orgulhosa de estar aqui, muito contente de estar aqui. Esse poema, ele fala, basicamente, de uma busca, né? E é maravilhoso você pensar o quanto, e eu vou falar sobre isso, até escrevi, trouxe minhas anotações, para tentar não esquecer nada, mas o quanto essa busca é uma busca de resistência. Por quê? Porque esse poema diz o seguinte: eu quero ir no interior das coisas, eu quero ir na profundidade, na essência, eu quero ir contra a superficialidade. E a gente sabe que, já no título, calma e silêncio são luxos. São luxos. Não é todos nós que temos acesso a esses luxos ou podemos nos dar esse luxo da calma e do silêncio. Então, esse poema diz assim: eu preciso desse lugar, e tem nele, naquele lugar que corre por baixo da poesia, né, tem um gesto de resistência e quase um socorro dentro dessa serenidade que ela apresenta. E isso é maravilhoso. Você destrinchar um poema desses, você percebe que o que ela está precisando para poder entrar dentro das coisas que realmente são um tesouro para ela e para todos nós, que realmente importam, ela precisa parar, ela precisa de tempo, ela precisa de silêncio, ela precisa de calma. Numa sociedade que exige dela
e de todos nós o oposto disso. Exige pressa, produtividade, força diária de combustão, não pode parar, tem que fazer, e você está urgente e está atrasada. Essa cobrança, que acaba, inclusive, sendo uma cobrança, uma autocobrança, ela pede agora, e ela vai lutar contra. Tem um pedido de socorro interior e de dizer, eu não vou por aí. Nesse ponto, ela é quase o poema do José Régio, famoso poeta português, que diz assim, eu não sei para onde eu vou, mas eu não vou por aí. Então, essa busca desse lugar dela, da voz dela, e para achar tudo isso, ela precisa se dar o tempo. E tempo, a gente sabe que também é um luxo. Silêncio, calma, tempo. Para chegar nessa essência que a habita e que ela sabe que é fundamental para ela conseguir a voz dela, para ela conseguir a posição dela, para ela seguir por onde ela tem que seguir. Primeiro, ela precisa ir para dentro. Então, precisa parar o caminhar para ir para dentro primeiro. Depois eu continuo mais, tá? Maravilhosa. Aidano, mesma pergunta, como te toca livremente, sabe, essa poesia? Depois a gente vai entrar nos meandros e nas nuances dela. Não, para mim começa do ato de ler. Eu sou jornalista, então ler para mim é o tempo todo um meio, não um fim. Eu leio para me informar, eu leio para poder escrever sobre alguma coisa, falar sobre alguma coisa. Então já foi uma experiência nova para mim ler e refletir sobre o que eu estava lendo somente, e termina aí. Então, assim, eu até estranhei quando me convidaram, eu falei, mas faz o quê? Lê e aí? E aí não acontece nada. E aí aconteceu muita coisa, assim, porque quando você para olhar o poema sob essa perspectiva da leitura pela leitura, para você absorver a mensagem, as mensagens, né, que tem ali, e que essas mensagens são como impressões digitais, né? Cada um vai ter uma reação, né? Vai para um lugar diferente em relação a esse poema. Eu super concordo com a Bruna sobre ser um manifesto pelo parar, pelo diminuir a velocidade, por a gente parar de, ao acordar, a primeira coisa que faz é pegar o celular, por exemplo, para falar de uma coisa muito simbólica dos nossos dias, né? Esse eterno... A gente parece aquele rato dentro do globo, né? Que fica correndo em vão. O poema é um manifesto contra esse lugar. Que é quase um protesto. Olha, não adianta me chamar que eu não vou, não adianta me mandar andar porque eu vou ficar parado, e não adianta me mandar não pensar porque eu vou pensar, eu vou refletir. É isso que esse poema me trouxe, da necessidade de você também, sabe, não ficar o tempo todo correndo, o tempo todo em busca de um objetivo. Muitas vezes o objetivo tem que ser exatamente esse, você parar e olhar para ter o luxo do silêncio, o luxo da autoobservação. Você pensa, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Para que fazer isso? Para que ficar tão ansioso, tão sôfrego, né? Buscando o quê? Foi nisso que esse poema me bateu. Até a leitura dele, nesse sentido de discutir, pensar desse jeito. Eu estou lendo um livro que eu recomendo, tem tudo a ver com esse espaço aqui, né, a ocupação Esquenta Cop. Eu estou lendo um livro fundamental para esse momento que a gente está vivendo, que é Arrabalde, do João Moreira Salles, sobre a Amazônia. É um livro brilhante e que é um documento de denúncia sobre o que estão fazendo com a principal floresta do mundo, né, que é nossa, que é brasileira. O livro é brilhante e eu estou lendo ele com um objetivo, que é o objetivo de me informar sobre a Amazônia. E ele tem muita informação. É um livro que eu realmente recomendo.
essa leitura, eu parei de ler o livro por um breve momento para ler o poema da Conceição e pensar sobre ele, me leva para um outro lugar, tão mágico quanto a Amazônia, que é um lugar de você refletir sobre o que a gente está fazendo com a gente mesmo. A Amazônia também pede essa reflexão, né? Porque, na verdade, o que a gente faz ou deixa de fazer com a Amazônia impacta a nossa vida diretamente, e vai impactar mais ainda. E o poema faz isso de um jeito muito mais profundo, que é no nosso, ali no nosso dia a dia, no cotidiano. Foi nesse lugar que esse poema me atingiu como um manifesto. Tipo, agora não me liga não, que eu estou aqui lendo um poema e vou ficar pensando sobre ele. E sobre o que ele sugere que a gente faça, ou melhor ainda, que a gente não faça, porque não fazer é importante a beça também. Muito bom. O Aidano e Bruna, Conceição Evaristo, nós sabemos, Bruna já comentou aqui, né, já na introdução dela, é uma autora que conseguiu um sucesso tardio, né? Depois de 50 anos, e Conceição começa a publicar efetivamente, e agora é esse ícone para nós. Essa poesia tem 35 anos, mas ela me toca também como uma mulher negra. Ela me toca como alguém que quis alcançar esse poder, lutou muito e esperou. Então, ela fala: quando eu morder a palavra, quando eu chegar lá, quando eu tiver essa oportunidade, não me apressem. Nem todo mundo tem a oportunidade de morder a palavra. E ela fala: eu quero sugar, quero mascar, quero rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo. Então, nesse primeiro momento, ela me toca nesse sentido, sabe? Quando eu chegar lá, quando eu tiver a palavra, quando vocês me ouvirem, não me apressem, porque aí eu quero falar. Eu queria trabalhar com vocês também essa coisa do poder. Quem pode, quem fala, quem chega, quem alcança esse sucesso. E você tocou um ponto importante, porque exatamente quando ela escolhe essas palavras, eu vejo muito claramente toda uma ancestralidade ali. Isso é muito claro, porque ela está falando de uma coisa muito corpórea, né? Ela quer morder, ela quer rasgar com o dente. Tudo que é muito físico é o osso, a pele, o tutano, né? Aquela coisa assim, que é corpórea mesmo, para buscar o etéreo, que é exatamente o oposto do corpóreo. Ou seja, para você chegar nesse lugar de poesia, como você falou, alcancei minha voz, mas eu preciso usar essa força que eu venho lutando há tanto tempo, não ela especificamente, toda uma ancestralidade, né, para se dar, eu considero realmente um segundo luxo, esse lugar etéreo, que é o do autoconhecimento. Ou seja, dizer eu quero saborear a palavra, não é só a palavra em si, num trabalho assim do poeta com a palavra, mas é essa essência que existe por trás, essa coisa que você vai descobrir dentro de você, porque a boa poesia, ela não só ela é um autoconhecimento do autor, mas ela passa a chave do autoconhecimento para quem a lê. É esse elo que o poeta e o leitor têm, mesmo que cada um interprete da sua maneira, não há problema nenhum. Inclusive, você vai interpretar segundo seus conhecimentos, seu momento, seus sentimentos naquele instante, e isso vai variar muito. Você pode ler um poema hoje, pode ler um poema daqui a 10 anos, e você vai ter um novo sentimento lendo aquele poema, porque você experienciou coisas diferentes. Então, essa é a grandeza de qualquer obra, que, como dizia Humberto Eco, é uma obra aberta. Todo mundo é autor daquela obra, de alguma maneira, no instante em que a lê. E eu acho que uma das coisas que eu gosto muito também, que ela fala, ela se dá esse lugar de contemplação. Gente, tem maior luxo do que um lugar de contemplação?
sabe? Do que você parar e olhar não só para dentro, quer dizer, não só para fora, mas para dentro de você, você ter esse ritmo, esse momento, esse mergulho. E o poema inteiro é sobre isso. E isso é muito palpável no poema. Ela consegue transformar isso, tamanha urgência que ela carrega, ela consegue transformar isso numa coisa que você consegue tocar. Você percebe, é muito simples e muito inspirado ao mesmo tempo, mas você consegue tocar com a mão tanto o corpóreo quanto o etéreo. O Aidano, vou partir daí, da fala da Bruna agora, porque ela trouxe um elemento que me parece que está aqui nesse segundo momento da Conceição, quando ela diz: quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Então, ela alcançou isso que a Bruna trouxe, né? Ela alcançou esse local da introspecção, que a leva, talvez, para um autoconhecimento ou para um outro lugar, e ela pede, por favor, não me despertem. E você já começou trazendo a sua fala falando sobre isso mesmo, sobre a nossa dificuldade de chegar a esse local, né? Porque o nosso momento de vida é um momento que talvez a gente dificilmente alcance esse local de chegar a um momento de introspecção tamanha, que a gente chega a pedir para não ser despertado. Não tem tempo, né? Não tem tempo. E aí, isso que vocês disseram também me chama a atenção para uma outra coisa. É um poema otimista. Eu costumo me definir como uma pessoa pessimista. E eu sou casado com uma mulher negra, a Flávia Oliveira, jornalista, muitos aqui conhecem. Maravilhosa. Eu sempre dou essa carteirada. É o melhor aspecto da minha vida, ser casado com a Flávia Oliveira. Ela é maravilhosa mesmo, sabia? De verdade. Todos somos suspeitos. Flávia é icônica. E ela sempre me esculacha, quando eu falo que eu sou pessimista, que ela diz que pessimismo é coisa de branco. Coisa de branco. Porque é um luxo. Então, ser pessimista é um luxo. Que ela fala assim, poxa, pensa nos meus, no caso dela, né, ancestrais, do jeito que vieram para cá. E olha onde eu estou. Eu não tenho direito de ser pessimista. Ela fala isso. Que ela, por isso, ela é vitoriosa, irritantemente otimista. E aí, esse poema me lembrou isso. Porque reparem o seguinte, um pessimista diria, se eu morder a palavra, né? A Conceição fala quando, porque ela vai. Está tudo certo, vai acontecer. É só uma questão de tempo. E tem a ver também com a própria trajetória da Conceição. E a trajetória de tantos artistas maravilhosos, negros, que tiveram que vencer o racismo brasileiro para chegar, né, aonde conseguiram chegar. Então, assim, Cartola, para citar uma Conceição Evaristo da música, digamos assim... Está um gênio, né, vamos dizer, o Cartola gravou o seu primeiro disco com 65 anos de idade. Ele também sabia que era quando. Quando ele gravasse o primeiro disco dele, todo mundo ia saber que ele é um dos maiores nomes da música brasileira em todos os tempos. Então, assim, tem um otimismo nisso. E, assim, a gente está aqui para falar da Conceição Evaristo, mas eu lembrei do Cartola gravando um pequeno depoimento ainda agora, que esse otimismo está presente, assim, por exemplo, se a gente pensar em Alvorada lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. Olha como ele descreve a favela. Olha como a Conceição pensa na vida dela. Não, eu vou ter... É questão de tempo que eu terei o meu tempo para morder a palavra, para observar, para contemplar, para esse luxo. Ela tinha certeza. Pelo jeito, os otimistas estão certos. E eu acho que eu queria acrescentar uma coisa, que também ela pede uma coisa quase impossível, né? Que é o olhar para delicadeza num país
em que a gente diz, quase que diariamente, que a gente tem a delicadeza está perdida, a gentileza está perdida, as relações se perderam. Então, assim, você reter isso, querer segurar e dizer, não, eu quero contemplar, eu quero essa delicadeza junto comigo. Esse luxo, eu repito luxo, porque são coisas difíceis de alcançar para todos nós, ainda mais para uma mulher que precisou lutar tanto para vencer, não só como escritora, mas para vencer como mulher, para conseguir ser, para sair da invisibilidade e poder, sim, se dar ao luxo de olhar o invisível, que são duas coisas muito diferentes e muito profundas, né? Então, eu acho que ela tem esse percurso que a gente tem que respeitar profundamente. Eu queria, agora, num terceiro momento, e juro que essa é o terceiro questionamento que eu faço em relação diretamente ao poema, que eu acho que a gente pode entrar um pouquinho na nossa conjuntura atual do Brasil, que é o seguinte: marcha, que aqui aparece aqui nesse terceiro momento, marcha é algo muito intrínseco da população negra no Brasil. É através das marchas que a gente protesta, é através das marchas que a gente conquista. As marchas das mulheres negras estão aí todos os anos. Agora vai ter 10 anos da Marcha das Mulheres Negras em Brasília. É assim que a gente marchou em 88, nos 100 anos da abolição. Marcha é muito presente para a gente. E aí ela diz: quando os meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Isso, para mim, me toca muito. Caminhar para quê? Deixem-me quedar. Deixe-me quieta na aparente inércia. Aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. E eu queria trazer isso para vocês, porque eu entendo nesse momento que Conceição fala. Existe esse momento de marchar junto, mas o ativista cultural, que é você, o poeta, o artista, ele está andando nesse mundo submerso e também está ajudando. É isso que ela faz, é o que ela diz. Então, assim, nem todo viandante, nem toda pessoa que está andando, nem todo viajante, ele está nas estradas. Às vezes, há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Então, para a gente é muito importante esse momento da poesia aqui, porque o artista, nesse momento, ele é elevado pela Conceição a um patamar maior. E, através da poesia, ele chega a esses lugares que, muitas vezes, a estrada também chega. Eu vejo com bastante clareza que existe sempre um contraponto nesse poema entre a pessoa que luta e a pessoa que está, não direi cansada da luta, mas, de certa maneira, cansada da luta, cansada da marcha, precisando aquela coisa do repouso do guerreiro, sabe? E o repouso do guerreiro, aí vem aparente inércia, porque exige, na verdade, como a poesia exige. Eu escrevo poesia desde que eu sou menina, eu entendo profundamente o mergulho que a gente precisa dar, e nem sempre ele é fácil, leve, simples. Pelo contrário, ele tem uma busca interior que é massacrante também. Então, aparente inércia, porque, assim, me deixem daquele movimento que me empurram, que a gente está na pressa de empurrar e ser empurrado, de entregar coisas, de estar sempre na ação, para um movimento complexo, mas íntimo. Esses mundos submersos que cada um de nós tem, e são profundos, e a gente precisa explorar esses mundos, enquanto a gente está aqui nessa passagem, seja você poeta ou não. Existem coisas dentro de nós, sentimentos, emoções, que, se a gente não entender,
não explorar, a gente sufoca. E muitas vezes a vida não te dá essa chance. Mas a gente, como ela diz, precisa vencer. Quando eu tiver essa chance, eu vou ter. Eu vou pegar a unha essa chance, porque ela é minha. É um direito que eu tenho, como todas as outras pessoas têm, e que me foi negado. Então, a gente compreende que, embora o poema não trate imediatamente ou obviamente dessa luta racial, enfim, desses temas, tudo isso está presente. Não só conhecendo o autor, mas está presente numa leitura que diz assim: não me empurrem, me deixem. Eu tenho uma preciosidade para explorar e ela está dentro de mim. E, explorando isso, é que eu vou ser capaz de entregar isso ao mundo, que é a sua voz, que é a voz que ela nos entregou e que trouxe ela para estar aqui, e a gente está debatendo a obra dela. E foi com essa ideia de você não precisa avançar territórios, você não precisa ganhar espaços, você precisa descobrir esses territórios e esses espaços em você para trabalhar neles e com eles, para aí sim você vai ganhar o seu espaço e o seu território. Quer dizer, é um movimento mais complexo, mais interessante, e vindo de uma mulher negra, periférica, que precisou lutar tanto, exige uma grandiosidade de pensamento, de busca e de resultado que é maravilhosa. O Aidano, a gente estava no camarim ainda há pouco, vou falar aqui um bastidor, o Aidano contando que a Conceição vai a todo lugar, né? Eu já entrevistei a Conceição inúmeras vezes. Recentemente estive com ela, acho que há 3 ou 4 semanas, numa periferia. E eram jovens periféricos que estavam em Duque de Caxias. E eu cheguei lá, a Conceição chegou antes de mim ainda, sabe? Para conversar com aqueles jovens. E aí, eu leio esse poema aqui, que foi escrito há 35 anos atrás, e ela diz: quando os meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Só que não abrandou nada, né? Conceição continua na estrada, ainda falando com os jovens. Nem todo viandante, o Aidano, anda estradas. Pois é. Eu estava nessa conversa que a gente teve no camarim, eu e a Flávia, a gente faz uma piada assim: vai ter um evento aí que vão umas pessoas, aí a gente já fala um para o outro assim: além da Conceição, quem mais que vai? Porque a Conceição vai. E aí um dia eu comentei isso com ela. Falei: Conceição, você vai a tudo, né? Ela falou: claro, pode ser, eu posso não ter essa chance outra vez. E eu vou aproveitar. Que eu peguei esse momento aí muito na ideia de aproveitar. A gente, muitas vezes, fica indo sem olhar o caminho, fica indo sem ver a paisagem, e fica indo por algum objetivo, muitas vezes, menor. Eu tenho uma amiga que ela detesta feriado. Ela fica revoltada quando tem feriado. Ela diz que o Brasil tem feriado demais, porque atrapalha o trabalho. Vejam que pessoa equivocada. Eu juro que essa pessoa existe. Que pessoa equivocada. Devia ter mais feriado. Por isso, também, já politizando a conversa, a gente precisa acabar com a escala 6x1, para que as pessoas fiquem mais à toa. Porque ficar à toa é bom para a economia, se a gente pensar numa perspectiva capitalista. Porque se tiver mais gente sem ter que trabalhar, vai ter mais gente vindo ao Museu do Amanhã, por exemplo. Isso é bom. Então, assim, essa perspectiva de parar um pouco, de só correr atrás como o ratinho no Globo e se quedar, né, como ela diz, quer dizer, parar e olhar, parar e observar, parar e aproveitar, é um conceito fundamental. Eu vou contar uma história que eu contei para a Luciana, para onde esse poema me levou também. Uma vez eu estava de férias sozinho, fora de temporada, então estava bem vazio, em Pipa, que é um balneário no Rio Grande do Norte, um balneário paradisíaco no Rio Grande do Norte. E aí eu fui
conhecer uma praia que fica num lugar chamado Restinga de Cibaúma. Eu não sei se ainda está exatamente do jeito que eu conheci, provavelmente não, mas foi muito impressionante, que é um lugar muito bonito, muito confortável, um paraíso mesmo. E eu estava sozinho, era um dia de semana, baixa temporada, tinha lá uma barraquinha para me vender um peixe e uma cerveja, e só tinha eu, e eu fiquei conversando com o trabalhador ali daquela barraquinha. Em determinado momento, ele me disse que morava na barraca. E eu comecei a me ofender, como trabalhador de uma grande cidade, de como ele não tinha estrutura, com todas as aspas, a estrutura que a gente fica correndo atrás de bancar, e nesse rato que não para de correr, ele não tinha nada. Ele tinha ali a brisa, a praia paradisíaca, o peixe, que ele serviu para mim, ele também comia, alimentação saudável, portanto, e ele tinha como buscar água potável do outro lado assim de um braço de rio que tinha, ele pegava a água potável que ele mesmo usava, e a vida dele era isso. E eu ficava para ele assim, como assim, amigo? Como assim é só isso? E ele dizia para mim, mas eu não preciso de mais nada. E não precisa mesmo. Ele tinha uma vida plena, de alguém que parou e aproveitou a paisagem, aproveitou o que tinha de bom, e ele vivia ali, e tudo certo. Eu nunca mais esqueci dessa pessoa. Se eu encontrasse ele na rua, hoje eu capaz de reconhecer ele, da lição que eu aprendi com isso, e não pratiquei, porque estava trabalhando até ainda agora, vim para cá, quando acabava, voltar para trabalhar. Inclusive, Aida, o que vocês trazem, você vem falando da escala 6x1, e eu fico pensando muitas vezes o quanto a nossa concepção de nós mesmos, Bruna, é como pessoas produtivas. A gente só se entende como pessoa produtiva. Se a gente não está produzindo algo, é como se a gente não tivesse serventia. Luciana, é assim, e aí, como é que você vai? Pô, estou trabalhando muito, pô, que bom. Não, que bom nada. Que bom. Não é bom, não. Mas isso é toda uma coisa feita para uma sociedade de consumo. Né? Quer dizer, a gente está simplesmente repetindo um desenho que é anterior a gente, né? Que vem já pronto e que encaixa todos nós de alguma maneira, e que, se você não se encaixar, são aquelas distorções, né? Que a gente acaba não percebendo mais que é uma distorção. Então, que esse poema, 35 anos atrás, falou, espera aí, eu não quero acelerar dessa forma, eu quero desacelerar, eu quero parar, eu quero achar essa delicadeza fora e dentro de mim. Então, e isso, olha só, a gente considera um luxo, né? É um luxo. Olha, nós temos 7 minutos e, pelo formato aqui da nossa conversa, nós teríamos que abrir para uma pergunta. Então, eu vou tentar abrir para alguém do público. Não sei se tem um microfone. Tem um microfone. Se alguém quiser fazer uma pergunta, para a gente fazer uma pergunta enxuta para não estourar muito o horário, né? E fique à vontade. Aqui, temos um. Microfone. A minha pergunta, basicamente, eu sou filho de alemães e ela deve ser da Lombardia, senão não se chamaria Bruna Lombardi, que é a parte mais desenvolvida da Itália e de onde veio o Leonardo da Vinci, de onde veio a Ferrari, a Maserati, que é totalmente diferente da Itália do Sul, né? E nós fomos educados para sermos alguma coisa na vida. Então, eu, filho de pais alemães, fui ser engenheiro, achei que ia me realizar como engenheiro, fiz 2 mestrados e depois fui descobrir, num curso aqui no IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que os maiores matemáticos são os indianos. E muitos dos softwares que vocês têm no telefone aqui são desenvolvidos em Hyderabad ou Bangalore, na Índia. E por que eles são grandes matemáticos? Porque eles meditam.
E você, para resolver problemas complexos, você tem que sair de dentro de você. E é exatamente isso que a gente discutiu aqui. A segunda coisa é, existe um livro do Moacir Scliar chamado Saturno dos Trópicos, a melancolia europeia chega ao Brasil. E nós, norte da Europa, somos melancólicos. Os negros não. Eu tive muito em países da África Negra. É uma alegria grande. E você que entende de samba, eu sou portelense do fundo da alma, e o Paulinho da Viola tem o sinal fechado. Olá, como vai? Eu vou indo, e você, eles se encontram no sinal. Assim, é a pressa, é a alma dos nossos negócios, e param um pouco para conversar. Então, a minha pergunta é, basicamente, eu acho que, em primeiro lugar, a nossa juventude lê muito pouco. A nossa juventude não sabe o que é uma poesia. Nossa juventude nunca ouviu falar em Pablo Neruda, não sabe quem é Clarice Lispector, nem Vinícius de Moraes, que dá até nome para uma rua onde foi feito Garota de Ipanema. Então, eu concordo com vocês que nós precisamos realmente dar aquela parada para poder ver o mundo de outra forma, como a Conceição Evaristo. É isso só. Quer comentar, Aida, Bruna? Comentar primeiro que ele está de azul e branco, como a Portela, né? Como bom portelense. É isso. E aí, mais um gênio, Paulinho da Viola. Realmente tem um saber, né? Que é o saber que o capitalismo nos omite, né? Porque parece que o saber é uma outra coisa também que me incomoda demais, é como a educação no Brasil ela é voltada para o dinheiro, né? Vocês já repararam? E tem a ver com isso também. É impressionante como esse poema ele atinge vários alvos, né? Você vê aqueles outdoors de alunos que foram bem colocados no Enem, por exemplo, é sempre em primeiro lugar em engenharia, em medicina, em economia. Nunca tem o primeiro lugar em antropologia. Nunca tem o primeiro lugar em filosofia. Porque, na verdade, é voltado para o dinheiro. Até a gente, quando fala com os nossos filhos, um filho diz assim, vou fazer uma carreira tal. Mas isso não dá dinheiro. E aí eu lembro do meu vendedor de peixe lá de Pipa, que eu saí de lá convencido que ele vivia muito mais do que eu. Sim, porque, e ser muito mais feliz também, porque não tinha essa ânsia por ficar buscando essa, e que causa essa melancolia do norte. Ô, Aida, não sentiu aquela covardia de não ter essa coragem de largar tudo? Porque todo mundo algum dia... Que também está no poema. Que também está no poema, de não ter aquela coragem de largar tudo e viver o que se quer viver, né? Porque para isso é preciso ter coragem. Você vai para qualquer lugar e fala assim, pô, queria morar aqui, isso, mas tu comprou apartamento do lado do trabalho. Exatamente, Bruna. Aquela frase da canção da Rita Lee, né? Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. É outro luxo. Mas é por esse caminho que a gente tem que ir. Quando a gente chegar a isso, não é nem ser, é quando, né? Aí a gente vai descobrir, de verdade, uma porção de coisas, assim como a meditação. Eu trabalho com isso, com a Rede Felicidade, faço palestras em muitos lugares, falo de meditação. Muitas vezes faço uma meditação guiada para as pessoas mais improváveis, aqueles executivos mega estressados, que não tiveram a coragem do cara da pipa, e que eles estão precisando demais daquele mergulho, que é o mergulho que a Conceição fala, sabe? Esse lugar dentro tão difícil de alcançar e tão fundamental para a gente se conhecer. Me disseram agora aqui que eu posso estender mais uns minutinhos, então eu queria compartilhar com vocês e dar a oportunidade de abrir para mais uma pergunta. Se vocês não tiverem, tudo bem, que eu tenho sempre. Alguém quer fazer uma pergunta? Sim. Boa tarde, gente. Eu sou Isabelle Moreira, eu sou do sertão de Pernambuco, sertão do Pajeú,
precisamente de uma cidade de pouco mais de 30 mil habitantes, que se chama São José do Egito. Estou visitando o Rio, para a câmera, né? Vim a trabalho, e essa poética, né, o colega falou sobre a juventude estar mais distante da leitura, não é uma realidade do meu sertão. Nós temos a disciplina de poesia nas escolas municipais. Todas as escolas municipais têm poesia, porque a poesia é a nossa bandeira do sertão. Então, todas as nossas escolas têm a poética. Não é uma pretensão de ensinar a fazer poesia, porque a gente não acredita nesse modo de fábrica. Mas tem a pretensão de ensinar as técnicas, os nossos mestres, nossas mestras. E a nossa poesia vem muito da oralidade, né, da cantoria de viola, do aboio, do cântico nordestino, e, a partir disso, essas outras nomenclaturas que se destacam. Então, lembrei desse contexto da velocidade do tempo, de Zé Bernardino, que disse: o homem pensa que veio aqui gozar regalias, mas ele está enganado, só veio passar uns dias. Quando chegou, nada trouxe, volta com as mãos vazias. Isso diz tudo. E Canhotinho foi um cantador de viola analfabeto pelo o termo de não ter tido acesso à educação formal, e conseguiu, inclusive, muito dinheiro para a família dele, que era uma família toda de povo preto. E ele tem um resumo brasileiro, que isso devia estar em todo o livro de história, mas não são essas as poesias que a gente estuda. A gente estuda muita poesia de poeta do Sudeste e do Sul. Não estão nos nossos livros as poesias do nosso povo do Nordeste e do Sertão. Mas eu acho arretado esse verso dele, que é um verso curto, é uma cestilha, para eu encerrar, que ele diz: por ser injusto o Brasil, os pretos se cativaram, o choro dos filhos brancos as mães pretas consolaram, e o leite dos filhos pretos, os filhos brancos o amaram. Isso dá o recado. Era isso. É Isabela, né? Isabelle. Obrigada, Isabelle, por esse momento. É por isso que a gente tem que abrir a palavra, né? Para todo mundo morder um pouquinho a palavra e aí dar essa contribuição que foi emocionante. Obrigada. É por isso que o sertão vai virar mar, né? Eu queria só completar uma coisa que você falou, que eu achei muito perfeito, muito correto, que, assim, quando eu fui para o sertão, que eu passei 3 meses naquele lugar, assim, vivenciando uma outra realidade muito profundamente, eu tive até um treino para isso, né? E o que eu descobri com muita, assim, clareza, eu carrego comigo isso, são pessoas que não tinham letra, não eram letradas, não sabiam ler ou escrever, mas elas abriam a boca e tinha ali a mais alta filosofia. Tinha Platão, tinha Aristóteles, tinha Kant, tinha Guimarães Rosa, tinha tudo ali. E eu falava assim, meu Deus! E o próprio Guimarães, cuja linguagem maravilhosa que ele criou, né, o nonada e toda aquela embarcação de palavras, aquilo está na boca das pessoas, sabe? Ele simplesmente entendeu profundamente aquilo e, obviamente, criou uma obra magnífica. Mas é impressionante quanta gente muito simples, de lugares muito, assim, onde nada chegou teoricamente, o quanto essa sabedoria está lá e surpreende todo mundo. É uma, assim, você conversa com essas pessoas, você fala assim, é isso mesmo. A Aida não quer falar um pouquinho? Não, maravilhosas as duas contribuições, tão diferentes entre si, tão complementares, exatamente dessa necessidade que a gente precisa de parar e conhecer esses outros mundos, esses outros lugares. Eu lembro que eu estava numa conversa, uma vez com uma jornalista de Manaus, e eu citei Manaus como periferia e citei o Rio como centro. E ela me corrigiu na conversa, com razão. Eu sou muito bom de tomar bronca, adoro tomar bronca melhora. E aí ela disse assim, vem cá, Manaus está na Amazônia, quem está no centro sou eu, você é que é periferia. E é isso mesmo. Gente, a gente vai encerrar agora, mas eu queria, para encerrar, e eu acho que para a fala final de vocês, tensionar essas duas falas aqui que nós tivemos de contribuição da plateia, e tensionar no sentido de
leitura, aprendizado, que eu acho que esse foi o tensionamento que eles trouxeram, né? Um mostrando como, olha, longe daqui tem muita gente lendo poesia e fazendo poesia. Aqui, muito menos. Mas o que é o aqui, né? Eu sou também uma mulher periférica, preta, de uma família também semi-analfabeta e a única universitária de todas as gerações. E eu buscava os livrinhos para ler, porque minha mãe, minha tia liam aqueles romances, Sabrina, e é ali que a gente começou a ler, olha isso. Eu só queria ler. E depois eu fui galgando a leitura, mordendo a palavra também. Então, eu acho que tem algo de oportunidade, mas também tem algo de que a gente aqui não é universal. Essa experiência não é universal. O centro do Rio de Janeiro não é universal. O Brasil é grande, o Brasil é múltiplo, né? São muitos Brasis dentro do Brasil. E viva esse Brasilzão de diversidade que traz para a gente essa oportunidade de hoje, numa terça-feira chuvosa no Rio de Janeiro, que a gente sabe que quando chove no Rio de Janeiro ninguém sai de casa, mas numa terça-feira chuvosa e fria no Rio de Janeiro, nós estamos aqui celebrando a poesia. Então, eu já termino a minha fala agradecendo muito por esse momento que foi muito emocionante para mim. Bom, também quero agradecer vocês, essa dupla aqui maravilhosa, incluindo a Flávia, que está sempre presente, e agradecer nossa união, nossa intimidade, essa troca pequena, mas muito próxima. Muito obrigada. Como me denunciou ali como é seu nome? Dieter. Como me denunciou o Dieter, eu sou pesquisador de carnaval, pesquiso muito isso. E Joãozinho 30, o maior carnavalesco de todos, sim, ele dizia que o povo brasileiro, essa misturada, que é o povo brasileiro, muito também nascida da violência, mas ainda assim uma mistura, ele chamava assim, porque o Joãozinho 30 é de um outro tempo, né? Então, assim, deu o melhor ser humano possível. O melhor ser humano possível é o brasileiro, que é o resultado dessa mistura. Era a visão que ele tinha e que ele tentava traduzir nos desfiles dele. Também entrevistei o João várias vezes, e ele sempre tinha esse relato, essa profissão de fé. Ele dizia isso o tempo todo. E eu fiquei pensando, chegando aqui, eu fui entrando ali no museu, né? E fiquei lembrando de como os cariocas detestaram o Museu do Amanhã quando ele foi concebido e construído. Era uma controvérsia, diziam que parecia uma barata, a obra, e que maluquice o Museu do Amanhã, se amanhã não pode estar no museu e tudo mais. E aí o que aconteceu? Hoje é o museu mais visitado do Rio. É um sucesso, e prova, e é um lugar de onde ninguém sai nem pior, nem igual depois de entrar, só sai melhor. Como, aliás, é a característica de qualquer museu. Então, assim, a gente está aqui hoje, né, numa terça-feira, chuvosa, no meio do dia de trabalho. Frio. Frio. A gente está aqui hoje, a gente vai sair melhor daqui. E, por isso, eu quero agradecer a vocês todos o privilégio, no melhor sentido dessa palavra tão ruim, mas no melhor sentido dela, de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada. Acho que tem que levar um outro... Não é uma barata. Isso aqui vem dos povos originais. Isso aqui é um projeto brilhante do Santiago Calatrava, e ele faz uma conexão do passado com o futuro. E ele foi se espelhar num objeto de madeira que o chefe dos aborígenes da Austrália tem, e quando ele sente que ele vai morrer, ele passa isso para o filho ou para o sucessor. Então, esse objeto tem esse formato.
Então, esse formato foi o que o Calatrava se inspirou para fazer o Museu do Amanhã, que é justamente uma conexão do nosso passado, desde o Big Bang, há 7 bilhões de anos, até o futuro, que, como dizem, o futuro a Deus pertence. Muito legal. Obrigada, Dieter. 2 contribuições. Obrigada. Gente, obrigada. É isso. Obrigada.